Bom, então essa questão fala o seguinte, que a saúde das pessoas, no geral, né, pode estar relacionada às características físicas dos locais onde elas vivem. E aí a questão dá um exemplo do jogador de futebol. Às vezes os jogadores aqui do Cruzeiro, do América ou do Atlético, enfim, saem para jogar na Bolívia, por exemplo, né? Temos altas altitudes, digamos assim. Então ele fala que os jogadores de futebol costumam perceber diferenças em seus desempenhos físicos, quando os desempenhos físicos são comparados em distintas localidades, tá ok? E aí nós temos dois experimentos, digamos assim, né? Em duas cidades diferentes, na cidade A e na cidade B, e foram registrados esses valores aí dessas duas cidades nessa tabela. Então na cidade A nós temos a temperatura de 23 graus Celsius, na cidade B 29. Por aí vai, valores de pressão, valores de umidade relativa e valores de altitude em relação ao nível do mar. Então, na letra A, ele fala o seguinte, em qual dessas duas cidades um jogador possivelmente, nessa palavra aqui é importante, tá, gente? Possivelmente, sentirá maior desconforto térmico e pede para justificar. Então, você é uma pessoa que está lá numa determinada cidade. Bom, o que acontece? Quando nós transpiramos, né? Então, vou desenhar aqui, ó. Isso aqui é desenhado fora de calo e, obviamente, exagerado. É seu suor, tá ok? Bom, quando nós transpiramos, a transpiração então é um método aí utilizado pelo sistema do corpo humano para reduzir nossa temperatura. Então durante a transpiração, esse suor ele evapora. E quando esse suor evapora, a gente lembra lá da equação, quantidade de calor latente é dado pela massa, né, das gotículas aí do suor, vezes o calor latente. Isso aqui na mudança de estado físico sem alterar a temperatura, simplesmente na vaporização ali, né, do seu suor, que é basicamente água, né, água com sais minerais. Então você precisa de uma determinada quantidade de calor para que essa mudança de estado físico possa acontecer. Na cidade A, ali, devido a uma maior umidade relativa, né, temos 92%, o suor ele vai precisar de mais energia térmica do corpo para poder evaporar e realizar a diminuição da temperatura do jogador. Mesmo que a temperatura seja relativamente baixa, né, aqui nós temos 23 graus, a sensação de desconforto térmico é maior porque essa alta umidade do ar dificulta a evaporação de água do nosso corpo pelo suor. Tá ok? Então na letra B ele pega duas amostras de água, né, com o mesmo volume, mesma densidade e temperatura. Então são amostras idênticas, né? E elas são submetidas ao processo de transformação do estado líquido para o gasoso. Então novamente nós teremos essa equação aqui, né? E acontece o seguinte, para uma dessas amostras, né, são necessárias aí 268 calorias. Então, vou escrever aqui um Q, que eu não sei de quem é, mas são necessárias 268 calorias. E para uma outra amostra, são necessárias 497 calorias. E a letra B quer que você explique em qual das cidades, né, cada uma dessas amostras aí foi submetida. E por que necessita de quantidade diferente de calor no processo. Bom, acontece o seguinte, quanto maior for a altitude em relação ao nível do mar, menor será a temperatura de ebulição da água. Porque, se ambas as amostras são idênticas, a que atingirá a temperatura de ebulição anteriormente, né, ou primeiramente, digamos assim, será a amostra na cidade B. Ou seja, a evaporação na cidade B se realizará com menor absorção de energia pela água, pois a pressão de vapor do líquido é facilmente igualada à pressão atmosférica do local. A gente pode ver aqui que na cidade B nós temos uma pressão de apenas 320 milímetros de Hg, enquanto na cidade A nós temos uma pressão de 760 milímetros de Hg. Além disso, na cidade B há uma menor concentração de moléculas de água, devido ao menor volume de água, devido à menor umidade do ar,
né? A gente já viu que na cidade B a umidade do ar é de 46, enquanto que na cidade A é de 92, tá ok? E isso deixa o ambiente menos saturado e facilita a evaporação. Então nós temos aqui o QA, que necessita de 296 calorias. Então nós temos aqui o QA, que necessita de 497 calorias, e o QB, que necessita apenas de 268 calorias. Resposta final.